Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Genigrafia, isto é, Caligrafia Genial. Eu sou Querubim e na aula de hoje nós vamos falar sobre o comprimento ou altura das letras e ainda das grafias. Já estamos na nossa terceira aula de caligrafia. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que pause o vídeo e faça uma viagem no tempo, assista às aulas e não esqueça de deixar o seu comentário. Sem tempo a perder, vamos à nossa aula de hoje. Na aula número 1, nós falamos sobre as posições, que destacamos as seguintes: vertical, horizontal, e oblíqua ou inclinada. E aprendemos a representar uma determinada letra ou palavra nas correspondentes às posições, que na qual representamos a letra A da seguinte forma: na posição vertical, horizontal, esta foi a suposição que nós colocamos, e na oblíqua tivemos elas em dois sentidos, neste e neste. Bem, na aula 2 nós falamos acerca dos tamanhos das letras. Em que mencionamos 3 tamanhos, onde tinha a fina, letra fina, normal, e redonda ou gordinha, assim como nós mencionamos, e conseguimos representar as letras das mesmas formas ou tamanhos, na qual ficou da seguinte forma: a letra A num tamanho fino, a letra A num tamanho normal e a letra A num tamanho redondo ou gordinha. Ficou mais ou menos assim. E na aula de hoje nós vamos falar acerca dos comprimentos ou altura das letras. Altura das letras. Altura das letras. Neste caso, foi nos dado uma sugestão de um nome que na qual hoje nós vamos utilizar ou trabalharmos com ele. Neste caso, temos como sugestão o nome Ana Sampaio. É o nome que nós vamos utilizar para exercitarmos o nosso terceiro tema, que é comprimento ou altura das letras. Antes de nós representarmos como é que vai ficar esses dois comprimentos ou alturas das nossas letras, primeiramente nós vamos relembrar algo. Nós na aula 1 falamos acerca das posições, quer dizer que nós já sabemos quais são as posições em que uma caligrafia pode tomar. Então só aqui nós já podemos decidir qual delas que nós queremos tomar. Por exemplo, no meu caso, eu escolho a vertical. E na aula 2 nós falamos acerca dos tamanhos. Entre os três tamanhos, eu escolho este tamanho, que é a fina.
E agora só assim posso representar o comprimento, a altura da altura 1 e representar a altura 2 para nós podermos ver como é que fica. Então, neste caso seria representando e utilizando o nome Ana Sampaio, ficaria da seguinte forma. Ana Sampaio. Para o tamanho, para a altura 1. Para a altura 2, nós teríamos que Ana Sampaio estaria mais ou menos escrita da seguinte forma. Ana Sampaio, altura 2. Podemos observar que na primeira altura, as iniciais, ou seja, as letras maiúsculas, elas ocupam 2 espaços e as letras em seguida, depois delas, ocupam apenas um espaço. Se nós observarmos na segunda altura, ou comprimento, podemos observar que as iniciais ou as letras maiúsculas ocupam apenas um único espaço e os que sucedem depois delas, ou seja, as letras em seguidas, elas ocupam meio espaço, elas não chegam a atingir o espaço na sua totalidade. Então é mais ou menos assim que devem estar. Depois de você escolher qual das posições em que você quer trabalhar, você vai escolher qual dos tamanhos e depois você escolhe qual dos comprimentos que você quer que a tua caligrafia ou grafia tenha. Eu vou fazer mais um outro exemplo, escolhendo uma posição diferente, um tamanho diferente e aqui nas alturas decidir qual delas em que eu vou utilizar. Vamos supor que eu sou um iniciante, ou seja, possuo uma cacografia, ou seja, tenho uma grafia que não é bela. Eu pretendo educar, ou seja, orientar a minha grafia. Então vamos supor, eu chego, assisto a primeira aula e eu digo que eu acho que vou ficar com esta grafia. Eu quero que a minha posição seja oblíqua, inclinada ao lado esquerdo. Vamos supor. Eu venho aqui, eu digo que eu quero que o meu tamanho seja fina. Poderia escolher normal, tanto quanto redonda, mas vou escolher neste caso, eu acho que com fina vai estar mais bonita. Vou escolher fina e o comprimento, deixa ver, eu posso trabalhar com uma altura 1. Então, escrevendo Ana Sampaio seria não esquecendo que a posição é oblíqua, inclinada à esquerda, o tamanho é fina, deixa já assinalar, e o comprimento é essa, ou altura 1. Então neste caso seria Ana Sampaio seria mais ou menos assim: A inclinado à esquerda, não esquecendo o tamanho que é fino. Então N vai estar inclinado à esquerda, fino. A na mesma posição. Sampaio, escrevendo Sampaio, seria A também na mesma posição, M mesma posição, P mesma posição, A mesma posição,
I, mesma posição. E o O, mesma posição. E assim acabei por escrever Ana Sampaio com a posição oblíqua inclinada à esquerda, o tamanho fino e a altura 1. Mais um outro exemplo, eu vou escolher desta vez a posição vertical. Vou trabalhar com a letra, vamos supor, redonda, e vou escolher um dos tamanhos. Vamos trabalhar com o tamanho 1 também, para nós vermos, porque eu estou a escolher mais tamanho 1, ou seja, a altura 1, devido a visualização, melhor visualização para o pessoal lá em casa. Então, normalmente, depois vou fazer mais um último exemplo em que eu vou utilizar a altura 2, mas vamos ainda trabalhar com a altura 1, tendo a posição vertical, o tamanho redondo ou redonda, e a altura 1 seria, escrevendo Ana Sampaio, seria meu A, né? Seria Ana Sampaio, Ana Sampaio. Sampaio. Ela ficaria mais ou menos assim. Assim, escrevemos Ana Sampaio na posição vertical, tamanho redonda e altura 1. Agora vamos escrever mesmo novamente o nome Ana Sampaio na posição vertical, no mesmo tamanho redonda. Agora vamos trocar para a altura 2, ver como é que fica. Seria nesse caso Ana Sampaio. Ficaria mais ou menos assim, Ana Sampaio. E como um último exemplo, eu vou tomar a posição oblíqua inclinada à direita. Eu vou pegar o tamanho normal e vou trabalhar com a altura, deixa eu ver, altura 1 ou 2, vamos trabalhar com a altura 2. Então, escolhendo esta posição, este tamanho e esta altura, nós teremos que Ana Sampaio seria da seguinte forma: Ana Sampaio. Eu gostaria de acrescentar mais uma das caligrafias. né? Ou seja, mais uma nova posição. Vamos trabalhar novamente com a posição oblíqua à direita. Desta vez vamos trabalhar com um tamanho fino e vamos trabalhar com a primeira altura. Vamos ver como é que vai ficar. Por último, né? Seria escrevendo Ana Sampaio. Seria Ana Sampaio.
Assim escrevemos Ana Sampaio. Com uma posição oblíqua à esquerda, com um tamanho fino e uma altura 1. Aqui temos a Ana Sampaio com uma posição vertical, tamanho redonda e altura 1. Aqui temos Ana Sampaio escrita na posição vertical, tamanho redonda e altura 2. Aqui temos a Ana Sampaio escrita na posição oblíqua à direita ou inclinada à direita, tamanho normal e altura 2. Aqui temos a Ana Sampaio escrita na posição oblíqua à direita, tamanho fino e altura 1. Resumindo, eu posso concluir e dizer que na primeira aula você já escolheu qual das posições em que você quer que a tua caligrafia tenha. É importante escolher mesmo qual das posições, porque não podes trabalhar as 4 ou as 3 ao mesmo tempo, então deves decidir qual delas em que queres que a tua caligrafia tenha, qual das posições. Depois, na aula 2, você vai escolher qual dos tamanhos que você quer que a tua grafia ou caligrafia tenha, se vai ser fina, se vai ser normal ou redonda, que você gostou mais. Depois, no terceiro ponto, você vai escolher qual das alturas que você quer que a tua caligrafia tenha, se seja comprida ou uma média, ou tamanho ou altura 1 ou altura 2. Você escolhe qual delas é que queres. Só assim é que você pode agora partir para os exercícios para assim atingir a gerigrafia ou uma caligrafia muito acima do normal. Assim terminamos a nossa aula de hoje. Se você gostou da aula, deixe seu comentário e dá um clique no botão de subscrição. E não se esqueça de deixar o seu like. Shalom e nos vemos na próxima aula.